ótimo. Tivemos uma redução do preço da água, tivemos um fundo de emergência empresarial para os pequenos empresários, 3 milhões de euros. Quer dizer, nós, desde a luta sanitária à solidariedade e à economia, temos feito tudo. Olha, 150 mil refeições para crianças e familiares, 1 milhão de máscaras. Eu fui à Caixa do Correio, hoje, 2 meses depois, porque o anúncio foi feito a 17 de abril, e na minha Caixa do Correio continua a habitar muito ar. Nada das máscaras. Mas Basílio Horta foi ontem à SIC Notícias e eu confesso que me meteu pena. Começa-me a meter pena as intervenções do Dr. Basílio Horta, porque já põe os pés para as mãos, contradiz-se. O homem está seriamente embaraçado pelo trabalho que não fez. E não fez. Basta compará-lo com os conselhos aqui à volta para perceber que Basílio Horta não tem capacidade para continuar a ser autarca de Sintra numa altura como esta. Ainda por cima agora, esperemos que não, mas tudo indica que poderá haver, as hipóteses são muitas, uma segunda vaga. Basílio Horta pôs-se a comparar Sintra com o Porto. O Conselho de Sintra é o segundo concelho mais populoso do país, com cerca de 400 mil, em 320 km². É isto. Ou seja, para lhe dar uma ideia, por exemplo, o Porto tem 200 e tal mil pessoas em cerca de 48 km². Ó Dr. Basílio, porquê é que não compara com Cascais, que está aqui muito mais perto? E depois chegou ao descaramento de dizer que, como o Porto é mais pequenino, é mais fácil combater. Como se o perigoso numa pandemia não fosse a concentração das pessoas, o estarem ao pé umas das outras. Sintra tem 381.728 habitantes, isto números de 2016, e tem 319 km². Se não me falha as contas, Sintra tem 1.196 habitantes por km². É isto que tem, são números. Vamos ver Cascais. Cascais tem 210.889 habitantes e tem apenas 97 km². Cascais tem 2.175 habitantes por km², mais 1.000 habitantes por km² do que Sintra. Como é que Cascais tem apenas, entre aspas, 724 casos de Covid à data de ontem e Sintra 1934? Se Sintra tem os habitantes muito mais espaçados porque tem uma área muito maior. Como, Dr. Basílio Horta? Como? Não vê que o argumento que utilizou é um argumento que até vai contra si? Já não consegue ver isso? Foi evocar a extensão territorial. Então vamos lá ver. Odmira, o maior concelho do país, segundo dizem por aí. Odmira tem 22.536 habitantes e tem 1.720 km². Tem 13 habitantes por km². Tem 12 casos. Mas vamos ao Sabugal. O concelho do Sabugal é do tamanho da Ilha da Madeira. É do tamanho da Ilha da Madeira o concelho do Sabugal. E tem 0 casos de Covid-19. Quanto mais espaçados estão uns dos outros, mais difícil é a pandemia espalhar-se, o vírus espalhar-se. E o senhor vai evocar que tem uma enorme área territorial. Tem uma enorme área territorial, mas tem menos 1.000 habitantes por km² do que tem, por exemplo, Cascais. Aqui o problema foi que em Cascais, os autarcas de Cascais perceberam o que se estava a passar logo de início e foram para o terreno e trabalharam. E a gente politicamente concorda ou não com eles, temos que dizer bom trabalho, bom trabalho. Agora em Sintra, politicamente a gente concorda ou não concorda consigo, temos que lhe dizer o seu trabalho foi muito mau e o senhor deve demitir-se de presidente da Câmara Municipal de Sintra. O senhor tem que tirar conclusões do seu péssimo trabalho em relação ao Covid-19. E não anda a arranjar desculpas. Dr. Basílio, e não anda a arranjar desculpas. E o senhor está a chegar a uma altura em que não se pode acreditar naquilo em que o senhor diz. Porquê? Porque a realidade do nosso dia-a-dia desmente-o.
Não podemos continuar assim. Os sintrenses têm que se pôr de pé e dizer a este senhor: deixa lá o Mercedes topo de gama ali estacionado à porta da Câmara, apanhe um táxi e vá para casa.